exposição começou a tomar corpo, principalmente a partir daquele período crítico de discussão da pandemia de 2019 e 2020. E eu trabalhava num ateliê na Barra Funda, em São Paulo, e por conta da pandemia, trabalhava sob cuidados, de contenção do vírus, sem a presença de assistentes, colaboradores, sem receber visita de espécie alguma. E naquela circunstância, trabalhando no silêncio do ateliê, eu comecei a me sentir muito incomodado pela presença do som das pessoas que, de um certo modo, contando as suas intimidades, etc. Eu me sentia atravessado por aquilo tudo. A gente vivia um momento em que se falava muito de morte, de finitude, um momento que a gente era bombardeado por informações e desinformações, e ao mesmo tempo eu ouvia essas intimidades das pessoas, essas intimidades vindas da rua, do espaço público, e a partir dali eu comecei a produzir os trabalhos que, enfim, constituem essa exposição. Esse título, Visita Íntima, ele deseja discutir principalmente essa relação entre visitante e visitado. Quer dizer, quem é o visitante? É a pessoa que chega diante do trabalho, ou é o trabalho que reflete a pessoa? Você tem um jogo de espelhamentos recíprocos, assim, está em jogo em diversos trabalhos. O Funk, por exemplo, é um trabalho de som que está na entrada da galeria, ainda na calçada, e que produz uma dificuldade de compreensão. Se esse som, ele é o som da rua mesmo ou se é um som previamente gravado. Ele produz esse delay da experiência. Puta que pariu, sou eu. Tô chegando do serviço agora, nem tô banho. Que Caribe olhando, chama o fogo do malandro. Que Caribe olhando. Um outro trabalho que é Anunciação, uma cortina feita em bronze pintada de batom, e essa cortina ela foi feita nas dimensões da porta principal de acesso ao espaço positivo. A cortina ela é um trabalho que provoca uma mudança de circulação. É um trabalho que, ironicamente, faz uso desse imaginário da cortina, ou seja, esse objeto que produz uma espécie de sedução para o lugar onde você está prestes a entrar, e ainda mais porque é um objeto pintado de batom, é enfatizado por essa ideia de sedução, de aproximação, de desejo, mas, no entanto, é um trabalho que força o visitante a ter de usar a porta secundária, a porta mais aos fundos da galeria, para adentrar o espaço principal. E essa situação ela se reforça quando a pessoa está diante do espelho, desse relevo de teto. Esse trabalho ele é feito em bronze polido, tem uma forma oval baseada, na ideia de olho, na ideia de um objeto especular. Ele revela uma profusão de corpos, uma orgia, uma espécie de interpenetração em que você não consegue muito identificar onde começa um corpo e acaba o outro. O espelho é um trabalho que parte dessa ideia do espelho, quer dizer, por um lado, ele representa um pouco um objeto, ele se assume como um objeto especular. E, por outro lado, ele faz referência a esses tetos das igrejas. Ele menciona o barroco como uma espécie de imaginário que estava muito presente nesse momento da pandemia, como um momento muito desenhado, assim, quer dizer, por uma religião determinando a realidade, assim. É um trabalho que toma esses elementos assim como constitutivos assim para produzir uma reflexão. O espelho ele é um objeto que revela aquilo que está diante dele, quer dizer, a realidade que está diante desse objeto, ela é mutável, mutante, ela é uma realidade que está em constante transformação. As pessoas que constituem essa orgia, elas foram modeladas de acordo com uma escala que é natural, quer dizer, elas têm uma escala do corpo das pessoas.
interessava que o reflexo das pessoas que estão embaixo desse trabalho, elas, de um certo modo, criassem um eco com os corpos representados ali. Como se, de fato, elas fossem um tanto participadoras daquela situação que o espelho revela. É um objeto que vem muito mesmo de uma certa ideia de promiscuidade assim, do objeto, quer dizer, como ele passa a revelar esses lugares mais contraditórios assim, de uma ideia de poder que o capitalismo, de certo modo, nos coloca. E, naturalmente, toda essa contradição que esse sistema nos revela, né? Quer dizer, é um sistema que nunca resolveu esses problemas básicos da existência. E, ao mesmo tempo que a gente fica incomodado por isso, é um objeto que produz uma imensa sedução, por ser dourado, por ser reflexivo, por ter essa função de espelho. Visita Íntima é uma exposição de esculturas em bronze, né? O Vanderlei Lopes, ele vem trabalhando há muitos anos com esculturas em bronze, e o bronze é um material, é uma técnica, né, muito antiga e muito tradicional na história da arte. O que eu acho muito interessante na trajetória do Vanderlei, ele deixa o bronze ser contaminado por uma economia das imagens, né, do mundo contemporâneo, e por um certo viés pop, assim, da arte contemporânea, né? Como que você pode criar, né, fazer imagens, trabalhar com artes visuais hoje, sem estar tocados por essa avalanche de imagens que a gente consome todos os dias? Então, o Vanderlei, ele consegue absorver isso criticamente, né, na sua prática da escultura em bronze. Na trajetória do Vanderlei, né, ele vai trabalhar com bronze polido, mas de uma maneira irônica, né, fazendo assim vazamentos, cria uma escultura em bronze que é um líquido escorrendo, né, ou um ralo. Aqui a gente tem algumas esculturas em bronze polidas, a Luzia, que é um pano, né, que vai cobrir algo, mas é um pano que fica assim pendurado na parede e que é um bronze polido e que você se vê naquilo, né. Por outro lado, o Vanderlei traz nessa exposição uma série de esculturas que são em bronze, mas pintadas. Essas esculturas em bronze pintadas, elas têm um caráter mimético muito forte. É ali que eu relaciono mais com essa questão da imagem na nossa economia e de vida contemporânea. Porque essas esculturas, muitas vezes, a gente olha para elas e a gente confunde com coisas do cotidiano. Elas são feitas, elas mimetizam objetos do cotidiano. Muitos desses trabalhos remetem a obras da história da arte de sentido religioso. O espelho que faz a gente olhar para o teto e pensar no erotismo da Capela Sistina, do Michelangelo, aqueles corpos musculosos, né? Por exemplo, a Anunciação, né? Que é essa cortina que tem essa cor que remete aos panos e à pintura do Frangélico, as Florença, né, os afrescos. E é muito interessante porque é uma obra em bronze. A princípio você pode também confundir, né, não notar que é uma escultura em bronze. É muito interessante também como ela foi feita, porque a Anunciação, o Vanderlei, ele moldou uma cortina, né, com o vento. E ele congelou isso lá, usou materiais para fixar esse movimento, né? Para ser a base do molde para fazer a escultura em bronze. E aí essa escultura em bronze tem essa leveza, né? Do sopro da Anunciação. É uma barriga grávida também, né? Tem várias sugestões aí. Só que é uma escultura pintada com batom. Então, essa caráter erótico e religioso fica também muito presente aqui, né? Acho que o uso do batom, ele traz à tona toda essa ideia de que o objeto, ele produzir desejo. É um corpo de trabalhos que toma essa ideia do desejo como uma coisa meio central em todo o trabalho apresentado agora. Eu quis evidenciar, assim, no trabalho, a ideia da sedução como parte integrante desse corpo de trabalho. Essa ideia do corpo sedutor, do corpo erótico,
Me interessava muito que esse elemento do trabalho, que muitas vezes está insinuado, mas que dessa vez fosse evidenciado. E a partir daqui é um ponto em que eu começo a querer pôr a mão na massa, assim, de querer formalizar mesmo, assim, de fazer um esboço num material e começar a entender o que seria essa composição. A partir daqui, embora eu já quisesse experimentar materialmente a coisa, eu também queria tomar contato de novo com trabalhos que são fundamentais da história da arte. Eu fui para a Itália, nesse momento do trabalho, para rever, assim, tanto a Batalha do Centauro, do Michelangelo, rever a arquitetura, o Borromini e aquela planta elíptica dele, quer dizer, a San Carlino alle Quattro Fontane, que é uma igreja onde essa ideia da elipse está ali muito presente. Um pouco nesse contexto, assim, me vinha muito também os projetos arquitetônicos do Diller Scofidio, daquele escritório, né, por exemplo, eles fizeram a Broad em Los Angeles, a Broad Collection, e é um prédio em que há ali um olho na fachada do prédio, como se esse olho olhasse o mundo, assim. Enfim, tinha uma menção a uma série de coisas, assim, desde, sei lá, Rodin e a Porta do Inferno, ou Serra e aqueles trabalhos de placa que você entra uma placa numa direção e você olha para cima e o trabalho está numa outra direção. Isso produz um movimento cinético do corpo e uma relação vertiginosa com o olhar. E é claro, tem um Brancusi mencionado aqui nessa matéria polida, nessa ideia especular, em como essa matéria, por refletir o mundo, ela absorve o mundo e ela trata mais disso que está fora dela do que dela própria. Enfim, eu fui ver essas coisas de novo e a partir daí eu comecei a botar a mão na massa. Tinha uma questão que me interessava muito, era que a rítmica dos corpos elas fossem compostas muito por uma ideia de uma rítmica geométrica. Então você tem um tanto de triângulos, de uma certa estrutura geométrica que acontece no trabalho e que me interessa muito. Essas setas, elas são muito indicadores de uma quantidade de triângulos que estão compostas no trabalho. Tinha esse desejo de criar um diálogo mesmo com um fragmento de arquitetura barroco, rococó. A composição, ela tinha um desejo que não fosse hierárquica. É uma composição que você não tem um elemento central, uma cena central, a partir da qual todas as outras se sucedem. Qualquer trecho do trabalho que você escolher, ele é igual ao outro. Não tem uma hierarquia, um ponto central, um ponto focal. Aqui tem um estudo um pouco de como o trabalho seria no processo de fundição, a parte dos módulos finais, mas que depois a gente decidiu fazer um trabalho que fosse uma forma única. Ele não é mais fragmentado. À exceção das rocalhas, quer dizer, desses elementos que foram aplicados depois na instalação do trabalho. Bom, o trabalho do Vanderlei é muito grande, porque ele é um escultor muito eclético, então tem muitas fases dele aqui. Quando ele me apresentou esse projeto, eu realmente assustei um pouco, porque eu já estou numa idade de ser conservador. Agora, sou conservador, mas não sou atrasado. Eu vivo o meu tempo, né? Acompanho o tempo, analisei o trabalho, discuti aqui com os meus sócios, né? É uma questão de colocar esse trabalho dentro da fundição que não causasse um escândalo. Porque hoje, você sabe, muitos funcionários são evangélicos e eles têm um pavor de qualquer coisa que leve ao lado erótico, eles têm uma certa restrição. Então teve funcionário que veio falar que não ia trabalhar, outro que, não, talvez mais por gozação de alguém, enfim, houve esse problema, mas eu encarei isso como uma arte, certo? Como aquele que eu encaro já há 50 anos. Trabalho com muitos artistas, sei que a arte leva o artista a criar e leva a campos inimagináveis. O artista, num caso como esse trabalho, o Vanderlei pode ter se inspirado no Império Romano, na Idade Média ou nos dias atuais. Essa é uma temática que ela é desde que o mundo é mundo, que o erotismo está aí. Dia e noite na revista, no cinema, na rua, na praia, tudo quanto é lugar.
Então, essa provocou um pouquinho mais, acho que pelo volume da peça. O que mais trabalhou nessa peça aqui, realmente, são evangélicos. Não tiveram problema nenhum, trabalharam, fizeram um trabalho maravilhoso, trabalho de solda, foi um trabalho que, nossa, foi um trabalho dificílimo para a função, porque ele apresenta muitas dificuldades. Primeiro que a gente optou por não fazer forma, já moldar, fazer uma moldagem direta. Essa moldagem requer um cuidado maior. A gente ganha um tempo, mas requer um cuidado maior e corre-se um risco que aceitamos. Tanto eu como o Vanderlei aceitamos o risco que se dá um defeito, alguma coisa, estraga o molde, o Vanderlei teria que refazer todo o molde. Graças a Deus o trabalho correu muito bem. É um trabalho que para a fundição é um marco, porque fiz muito trabalho grande, fiz muito trabalho para artistas famosos e tal, mas não com esse desafio e nem com essa dificuldade. Mas esse teve a dificuldade das peças, de como encaixar tudo isso para fazer. Afinal de contas, é um painel que está pesando 2 toneladas. Não é comum isso para fundição de arte, um painel. A gente faz até com 5 toneladas, mas são com formatos diferentes. A gente tinha que polir todas as partes individuais, aí a gente foi fazendo os encaixes e foi correndo a solda. Aí a gente rematava para polimento só no local da solda. Seria praticamente impossível o funcionário trabalhar em cima de uma peça dessa aí. A gente não... Uma parte de 100 quilos, 150 quilos, a gente manuseia, vira fácil. Com 2 toneladas você não consegue estar virando facilmente. E aí você não teria acesso também à politriz, porque a peça que está lá no meio, como é que o funcionário vai lá no meio? Ele ia ter que ficar como esses pintores pendurados na peça para polir. Então a gente optou por fazer em partes. Aí sim, aí o funcionário também subiu em cima da peça e rematou, mas era um cordão de solda, que foram 4 cordões de solda. Esse trabalho, o espelho, é um trabalho que pesa aproximadamente 4 toneladas. Ele foi fixado numa estrutura construída para recebê-lo, uma estrutura de aço que o sustenta, porque naturalmente esse peso num ponto só é muito arriscado colocar numa laje. Então o espaço recebeu uma outra estrutura para fixar o trabalho, uma estrutura de aço onde o trabalho é todo aparafusado e tal, e depois as colunas e esse vigamento todo recebem novas paredes e um novo teto para, enfim, fazer com que essa estrutura desapareça. Porque me interessa mesmo é essa experiência de adentrar um espaço que já é conhecido, esse retângulo branco que é o espaço. Quer dizer, eu não queria que fossem vistas as estruturas que sustentam o trabalho, porque ela, embora ela faça parte, ela seja fundamental para a fixação desse trabalho, ela não é parte visual do trabalho. Ela é uma espécie de tecido que está por baixo. A gente foi contratado para fazer o gerenciamento de toda a logística da peça, desde Piracicaba para São Paulo. Inclusive, controlar a reforma da galeria para poder acessar a peça, colocar no local da exposição. O Vanderlei, quando começou o projeto, ele veio me consultar. Tem uma relação de longa data. E eu tenho muita experiência nesse tipo de projeto complexo, pesado, grande, com risco, que envolve muita confusão. Então o Vanderlei veio me consultar e, puxa, você não pode se envolver? Eu falei assim, Vanderlei, eu não quero mais me envolver. Eu indico tudo que você tem que fazer, mas eu não quero me envolver. Porque dá muito trabalho, você fica pensando à noite, cada detalhe você tem que ficar pensando. Então daí eu tinha desistido, indiquei uma equipe, falei, olha, o Vanderlei vai fazer com essa equipe. O plano agora, a gente vai virar a obra de cabeça para baixo. A gente vai deixar a parte artística dela virada para o chão, para poder conseguir trazer a mesa que a gente vai transportar ela para dentro, para poder colocá-la já na posição certa para poder entrar. Que daí a roda, a frente dele fica abaixo. Ele trabalhava com 30 quilos, 40 quilos. Agora ele fala em tonelada, assim, com desenvoltura. Tem o André, da galeria,
Ari, eu quero que você se envolva, eu quero para dar mais garantia de que as coisas... Porque você está fazendo um projeto que ele é único, é novo. Nunca ninguém fez. Então você aparece, tem problemas novos. Levanta ali, ó. Põe outra talha lá, ó. Lá na ponta que ela vai vir pra cá, ó. Só traciona aqui. Então isso é o tesão desse tipo de projeto, que ele está no limite poético, conceitual e no limite técnico também. Eu conceituei como é que devia ser, como é que devia estruturar, etc, etc. E o Luiz botou em prática, eu fui acompanhando o Luiz. Na verdade, o trabalho de arte começa com uma crença do artista. O artista acredita naquilo. E ele vai convencendo as pessoas, ele vai envolvendo todo mundo e daí a coisa acontece. Isso que é genial, porque você precisa acreditar muito. Se você não acreditar muito, não sai. Não sai. Principalmente quando você está fazendo uma coisa que você nem sabe como é que vai fazer. Então isso eu acho genial no trabalho de arte. Eu acho que há um desejo que os trabalhos eles se articulem no ambiente expositivo, deem ênfase a um pouco uma ideia da arquitetura como um grande corpo, assim, quer dizer, como um corpo em que você se desloca e se revê nesse lugar. São trabalhos que partem de um imaginário, quer dizer, de coisas que você imagina serem coisas daquele lugar, uma cortina que está na porta, um guarda-chuva que está apoiado no canto, um cigarrinho que está caído no corredor. São trabalhos que ocupam um espaço de um jeito que parece que eles pertencem àquele espaço, que eles são dali, que eles foram deixados ali por alguma circunstância. Eles são muito indiciais, quer dizer, dessa ideia de uma presença, como se eles tivessem acabado de cair, uma maçã que acabou de ser comida. São objetos que são residuais, quer dizer, tem um trabalho que chama Transbrasiliana. Esse título, ele faz menção a uma rodovia que atravessa o Brasil de norte a sul, que é uma espécie de espinha dorsal do país, assim. É um trabalho que sobrepõe uma ideia de trajeto, de percurso, a uma ideia de trajeto que tem no ambiente expositivo. A exposição ela tem um certo caráter narrativo, o que é muito interessante. Quando você entra na galeria, aí você vê uma cortina, um pano pendurado, depois você vê a Transbrasiliana, né, que não à toa tem esse título, né, da estrada que corta o Brasil. Ela é a mais assim discreta, talvez, é aquela que se espalha por tudo. É uma obra que você está caminhando pela galeria e às vezes você nem reconhece direito como obra de arte. Você pode pisar nela, você pode chutar a obra sem querer, que é justamente a que reúne refugos, né, lixinhos, mas ela é fundamental para o sentido político da exposição, porque todo esse lidar com as angústias se remeta a também todo o peso e o desespero que a gente sentiu durante a pandemia, durante esse momento de reclusão, quando a gente também via, né, do ponto de vista político, que parece que a barbárie ia tomar conta, né? Aí tem um roupão pendurado, você vai percebendo que é como se você estivesse entrando num espaço privado onde aconteceu alguma coisa ali, né? Parece que você chegou num lugar que no dia seguinte da noitada, né? Mas isso tudo é muito sutil, assim. A gente está falando de arte, a gente está falando de sugestões, né? É tudo. Eu acho que o mais bonito da exposição também é que tudo se dá num nível muito do sutil e das entrelinhas, né? Você sai daqui embaralhado. Tem isso, mas tem isso, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E aos poucos vai assentando e vai reconhecendo esses sentidos. Ele vai suscitar muitas outras interpretações também, né? Essa é a força dele. Esse trabalho, ele desperta na gente
um sentido metafísico, né? Faz a gente pensar no quanto que esses pequenos eventos do cotidiano podem nos levar a pensar na nossa existência de uma maneira mais ampla, assim, qual é o significado disso que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que o trabalho tem esse sentido.